Oi pessoal, seja muito bem-vindo a mais um tópico dos nossos bate-papos aqui. E dessa vez a gente vai falar aqui da camada de armazenamento de dados aí. A gente vai falar muito sobre os data lakes, né? E para começar, se a gente fosse resumir, como a gente poderia explicar o que é um data lake? Quando eu comecei a estudar mais sobre essa parte, eu tinha muitas dúvidas assim, né, do que era um data lake, né, que uma forma uma forma de armazenamento estranha para mim, né, que a gente pensava vinha muito do mundo relacional e a gente pensava, pô, o que será que é esse data lake? Quando eu descobri o que era, eu confesso que eu fiquei bastante desapontado, que eu acabei criando um monstro que na verdade não existia. Então, o que é um data lake, pessoal? O data lake é um espaço em algum servidor ou local ou na nuvem em que a gente joga os nossos dados. Que ninguém nos escute, mas a gente pode imaginar como uma pasta. Claro, ela tem toda uma questão de otimização para leitura mais rápida de dados, toda uma questão de resiliência, toda uma questão de escalabilidade, toda uma questão de disponibilidade. Tudo isso, ok, são características essenciais de um data lake. Mas no fundo, para quem está trabalhando com ele diretamente assim, ele é um grande local onde a gente pode armazenar diversos tipos de dados. A gente pode jogar vídeo, pode jogar arquivos de áudio, imagem. Uma que ninguém nos escute novamente, mas é uma grande pasta localizada em algum lugar. Claro, não vamos esquecer das características que a gente mencionou, né? Mas no fundo é isso. Então, como que a gente pode entender aí, ó, um repositório centralizado, ou seja, um lugar único onde a gente deposita todos os nossos dados interessantes. Ele suporta dados estruturados, dados semi-estruturados e não estruturados. Quando a gente está falando de dados estruturados, imagine que a gente está falando de forma simplória. Quando a gente está falando de dados estruturados, a gente está falando de informações disponibilizadas em linhas e colunas. Então, cada linha da tabela você sabe o que significa, cada coluna da tabela você sabe o que significa. Por exemplo, uma tabela de banco de dados é um formato estruturado. Uma tabela no Excel, um arquivo de Excel, geralmente, quando ele não tem imagens, não tem gráficos, ele tem só informações e dados mesmo, ele é um arquivo estruturado. Os arquivos semi-estruturados a gente pode chamar o JSON e o XML. Eu vou pegar um exemplo de um arquivo XML aqui para a gente ver o que a gente está falando quando a gente fala de semi-estruturado. Eu achei um exemplo legal aqui nesse site datavikingaqui.com.br, que tem um artigo aqui do Odemir da Pierre Júnior, de 28 de novembro de 2023, que ele faz um overview ali dos dados que são estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Se a gente olhar para esse desenho que a gente tem aqui na tela, a gente mais ou menos consegue estabelecer ali uma analogia, né? Então, dados estruturados, a gente tem ele aqui tudo arrumadinho, tanto na questão das cores aqui, quanto na ordem das cores. Então, primeiro a gente tem o azul, aqui a gente tem o laranja, embaixo o verde. Então, aqui tem arrumadinho. Aqui a gente tem um semi-estruturado. Bom, o semi-estruturado ele ainda tenta seguir uma sequência de organização, mas ele não é tão organizado quanto os dados estruturados. E aqui os dados não estruturados, a gente vê que tem uma mistura, tem uma bagunça, então a gente não consegue é, entender do ponto de vista estrutural como ele está sendo organizado. Então a diferença é essa. Então, por exemplo, ó, dado estruturado, a gente tem aqui um exemplo de dado estruturado, uma tabela aqui, no caso aqui deve ser uma tabela em Excel ou algum dessas planilhas eletrônicas. Então a gente tem aqui a questão da linha, e tem as linhas aqui, que a gente sabe o que é, e tem as colunas. Então, se a gente cruzar linha em coluna, a gente sabe o que significa essa informação, por exemplo. A gente sabe. Quando a gente está falando de dados semi-estruturados, a gente está falando de... Aqui, ó, aqui tem um exemplo de um documento no formato JSON, que é semi-estruturado. Perceba que ele tem aqui, a gente consegue saber, que, por exemplo, que a gente está falando aqui de uma cidade e a cidade é São Paulo, a gente consegue falar que o clima é ensolarado,
Mas perceba que aqui, ó, tem uma quebra. Então ele está falando do vento, mas aqui o vento já tem dois tipos de informação, diferente do que a gente via tendo aqui em cima, ó, com temperatura, com umidade. Então ela quebra uma sequência, então ele tem um armazenamento, uma forma de armazenar dados diferente do estruturado. No vento estruturado, nos dados estruturados, a gente tem linha em coluna e não tem essa quebra aqui. Então, esse aqui é um dado semi-estruturado. A gente olha para ele, consegue mais ou menos entender, mas a gente percebe que não tem uma ordenação simples como um arquivo estruturado. E aqui tem um arquivo, os arquivos não estruturados, acho que nem tem um exemplo aqui, mas a gente pode pensar como um arquivo de imagem, um arquivo de vídeo, um arquivo de áudio. Esse não tem estrutura nenhuma, é um binário guardado lá que a gente às vezes nem tem acesso internamente como está tudo aquilo funcionando. Então esses são os exemplos aí dos dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados. E outra questão importante aqui quando a gente está falando de data lakes é a questão do esquema on-read. O que isso significa? Isso significa que a gente pode armazenar esse dado e ler esse dado sem ele estar pronto, estruturado para a gente poder fazer as nossas análises. Quando a gente está falando de data warehouse tradicional clássico, isso não é permitido, porque o dado ele saía de um banco de dados relacional e ia para outro banco de dados relacional. E os bancos de dados relacionais hoje, eles trabalham quase na sua totalidade com formato estruturado. Então ele não aceita formato semi-estruturado ou não estruturado. Na maioria dos casos, viu pessoal? Isso aí na maioria dos casos é assim que funciona. Então a informação está na forma de linha em coluna. Evidentemente que há tipos especiais para armazenar outros tipos de dados, mas preferencialmente o que a gente tem lá são informações do tipo estruturadas ou são informações do tipo estruturada. Então o que acontece? Como eu não preciso organizar o dado para disponibilizar ele para leitura, então eu tenho uma maior flexibilidade, então eu não preciso esperar até o final do processo para conseguir ler esse dado. Tem a ingestão rápida, significa que eu não tenho que trabalhar ele no meio do caminho, então eu já posso pegar o dado e copiar ele para outro lugar, ele já está disponível. Disponível não é pronto, né, pessoal? Disponível é que ele pode ser lido, não significa que ele esteja pronto para leitura. E tem uma análise adaptável, ou seja, players que consomem os dados com objetivos diferentes podem ter visões diferentes sobre aqueles dados, porque eles estão no seu formato cru, no seu formato bruto. Então, ele permite essa maior interpretabilidade dos dados, diferentes formas aí. Então, dentro do Data Lake, a gente tem ali, ele pode ser dividido em 3 ou 4 formas de armazenamento aí, ou camadas de armazenamento. A gente tem a parte da ingestão, que o dado ele é copiado, o dado é copiado de algum local para esse desenvolvimento. Então a gente tem primeiro essa questão da ingestão, tem a questão do processamento e tem a questão do consumo. Então, por que a gente fala disso de Data Lake? Porque o dado é oriundo aqui na ingestão, ele vai para um pedaço do Data Lake, fica lá. Esse dado ele é processado, então ele dado mesmo dado é processado e ele volta para o Data Lake no formato mais enriquecido. E depois ele é disponibilizado para consumo, ou seja, onde os players ali que consomem os dados podem ler esses dados aí. Voltando a falar do Schema on Read, quando o dado chega da camada de ingestão, significa que ele já pode ser lido. Então ele não precisa dessa etapa de trabalho aqui antes. Pois bem, e quais são aí os benefícios de um Data Lake? Bom, então a gente tem a flexibilidade, então a gente armazena qualquer tipo de dado, a gente não está mais preso ali a um modelo relacional, onde só informações estruturadas poderiam ser armazenadas. Tem a agilidade na exploração dos dados, porque como o dado não precisa estar trabalhado para estar disponível, e novamente eu digo, disponível não significa que está pronto para consumo, significa que ele está disponível. Então, esse dado pode ser lido e ser levado para alguma interpretação a respeito dele.
Então, a gente tem a questão da escala. Como eu disse lá no comecinho, o Data Lake ele pode ser entendido como uma pasta na nuvem, mas ele tem um conjunto de características que fazem dele ter mais resiliência, ter mais desempenho, ter mais segurança do ponto de vista de disponibilidade. Então, essa tem a questão de escala, ou seja, ele consegue trabalhar com quantidades muito grandes de dados. Então, essa é uma característica importante dele. Ele é barato, porque o custo do armazenamento dele, que é feito por bytes, por megabytes, ele é barato em comparação com outras formas de armazenamento. E o fato de o dado chegar bruto possibilita a facilitação de técnicas de machine learning. Porque uma vez, quando esse dado é trabalhado, muitas características desse dado podem ser excluídas durante esse processo de limpeza. Que por um lado isso é bom, que o dado está organizado e limpo para determinadas operações, mas ele pode ser uma coisa ruim, porque quando a gente está falando de machine learning e inteligência artificial, a gente talvez esteja falando de exploração de dados, né? E a gente pode ter dificuldade de perder muita coisa quando a gente está falando de explorar dados que já foram limpos, né? Então a gente pode perder muita coisa com isso. Então o Data Lake facilita essa questão. Então, coisas importantes aí das melhores práticas de arquitetura aí dos Data Lakes, que a gente vai falar mais à frente aqui, que é a questão das zonas padronizadas aí de acesso. Tem a questão de capturar os metadados técnicos. Essa questão de capturar os metadados, como o Data Lake tem uma característica de repositório único para qualquer tipo de arquivo, a gente precisa estabelecer normas de governança que permitam que a gente consiga localizar a informação que a gente precisa de forma ágil. Porque às vezes pode estar tudo misturado lá. Como a gente não tem uma estrutura, pode estar tudo meio que bagunçado lá dentro. Então, questão de otimização. Novamente, como ele é um modelo de armazenamento mais simples do ponto de vista de organização, algumas situações que outros meios de armazenamento, em comparação com o banco de dados relacionais, tem, que o Data Lake não tem, é a possibilidade de ter recursos ali para acelerar pesquisas e buscas. Então isso a gente é mais manual, isso a gente tem que fazer mais. Então, dependendo do formato que a gente usa para diminuir a taxa de leitura, para recuperar a informação, questão de particionamento dos dados, utilizar técnicas de filtragem ali quando a gente está trabalhando nas consultas, tanto nas consultas SQL quanto quando a gente estiver utilizando o PySpark para fazer consultas, e aproveitar a questão aí do processamento paralelo que ele já tem. Como ele é feito para ter uma escalabilidade grande, então é importante ele trabalhar bem com essa questão do processamento paralelo. Então o que a gente tem aqui? A gente pode, uma das formas da gente trabalhar com Data Lake é separar eles em camadas. Então, como a gente já mencionou que o dado ele chega e precisa ser trabalhado, então a gente cria camadas de separação conforme o nível de tratamento que aquele dado recebeu. Então, normalmente tem a arquitetura medalhão, que é muito comentada, existem outras, mas existe a arquitetura medalhão que separa um Data Lake em 3 camadas: camada bronze, camada prata e camada ouro. Que significa o quê? Quando o dado está na camada bronze, significa que ele é um dado mais cru, um dado mais bruto. Ele sofre algum tipo de trabalho e vai para a camada prata. Então é um dado um pouco melhorado. Então ele já tem enriquecido de alguma forma, já está mais limpo, mas talvez ainda não esteja disponível para consumo. E depois são feitas agregações e resumos, sumarizações nesse dado e disponibiliza esse dado na camada Gold. Em tese, a camada Gold é a camada que serve para consumo. Então todo mundo, todos os players, os analistas, os cientistas de dados, que em tese precisem pegar dados mais formatados, mais limpos, mais organizados, eles acessam a camada ouro para pegar esses dados. Aqui ele está com um nome um pouco diferente, está com o nome de Raw Data Store, Intermediate Data Store, Processed Data Store.
E archive. Archive é quando a gente não precisa mais do dado e deixa ele lá, repousando lá, para depois excluí-los. Mas é uma camada de arquivamento mesmo. Então a gente tem essas três formas aqui, ó. Então a gente pode entender o RAW como bronze, o intermediate como prata e o camada de dados processados aqui como ouro. Então elas estão estruturadas da mesma forma, só com uma nomenclatura diferente. Uma questão importante para performance, que a gente vai ver aqui também, é a estrutura hierárquica. É interessante também, por questões orientadas à performance, mas também de organização, a gente separar os dados em diretórios específicos. Então aqui a gente tem um exemplo que a gente tem o nosso diretório raiz aqui, o top da hierarquia. Que ninguém nos ouça novamente, mas eu estou falando de pastas dentro de pastas. Então a gente tem as pastas aqui, as subpastas, e no final aqui que a gente tem um arquivo separado. Por que isso é interessante? Porque dependendo da forma que eu for ler esse dado, dependendo dos critérios de busca, de filtro que eu vou estabelecer sobre esses dados, sobre a consulta sobre esses dados, eu não preciso procurar em muitas pastas, eu procuro em pastas específicas. Então isso adianta para a gente quando a gente está falando de leitura, não precisar procurar em tudo, procurar em lugar específico deixa a nossa busca mais rápida, né? Então aqui a gente tem um desenho de arquitetura de como mais ou menos funciona dentro lá da camada do Data Lake. Então a gente tem aqui a nossa área de ingestão de dados, a gente tem o dado chegando aqui no raw.store, que pode ser chamado também de nossa camada bronze. Esse dado ele é processado, olha lá, está falando que ele é filtrado, limpo, e vai para uma camada intermediária, camada prata. Perceba que aqui ele já pode ser lido de alguma forma. E após o dado chegar aqui limpo e organizado na camada de intermediária ou camada prata, se a gente precisar, o dado ele é agregado, sumarizado e destinado aqui para a camada ouro, camada gold aqui. No nosso caso aqui no nome está camada processada, por exemplo, né? Aqui é o processo e aqui é onde ele é armazenado. Aqui é a nossa camada gold. Vou colocar um G de gold aqui, um P de prata e um B de bronze. Então, o que a gente tem aqui, em resumo, é isso. Então, o dado chega aqui, é processado, limpo, tirado as impurezas, vai para uma camada intermediária e mais organizado, agregado, sumarizado e vai para a camada processada para consumo. E aqui os consumidores acessam esse dado. Quando a gente está falando de schema on read, então veja bem, apesar da camada de consumo normalmente ser a camada gold, uma vez que o dado já está disponibilizado no Data Lake, significa que ele já pode ser consumido. Claro, cada etapa do consumo aqui pode ter os seus benefícios e as suas desvantagens, de pegar o dado um pouco mais sujo, o dado não totalmente processado, mas dependendo do objetivo da análise, esse dado pode ser lido aqui, pode ser lido aqui. Então, uma vez que o dado chegou na camada de gestão, ele já está disponível para consumo. Essa é uma característica importante do Data Lake. Aqui a gente tem outra arquitetura, falando a interação sobre as camadas, aqui fica mais interessante para a gente ver. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem aqui o Data Lake, e está quase como um componente central aqui. A gente tem a camada de processamento. Veja, depois que o dado, se a gente seguir as setas aqui, a gente vê que o dado aqui, ó, depois que ele é processado, ele pode ser ir para a camada aqui de serviço ou camada de até uma figura de um garçom segurando a bandeja aqui, de servir mesmo, onde os dados são servidos. Ele tem a questão aqui de analytics, aqui quem trabalha mais são os analistas de dados, que fazem algum tipo de operação no Data Lake e disponibilizam essa informação. Isso aqui é um desenho claramente da camada Gold aqui, onde o dado sai mais bruto daqui, é limpo aqui no Analytics Layer e cai aqui numa camada de serviço aí. E aqui é a ponta final em que os consumidores
usam aqui, se servem dos dados disponibilizados de Limpo. Perceba que aqui, ó, quando a gente está falando de data consumers aqui, ó, nessa questão aqui, ó, a gente tem aí, ó, a figura dos data scientists e dos analistas, que tem a camada analítica que, como eu mencionei, não necessariamente ele vem aqui para a camada de disponibilização. O dado pode ser acessado antes para descobertas, insights, esse tipo de situação. Beleza? Então, pessoal, sobre Data Lake é isso. Não tem muito o que mostrar. Talvez eu mostre aqui só Então aqui, ó, a gente tem aqui essa ferramenta que eu estou aqui, ela é o Azure Storage Explorer, que acessa um Data Lake que eu tenho. Perceba que eu tenho aqui a figura da conta de armazenamento, que é o nome lá do meu registro, e tem aqui uma pasta aqui que são separadores, que são os containers, assim, aqui que ficam os arquivos aqui, os diretórios que eu tenho os dados aqui. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, se a gente for olhar, a gente pode ver que a gente tem aqui, ó, essas pastas foram todas criadas por mim, viu, pessoal? Então é uma questão eu não gosto muito de falar, mas é uma grande pasta aí, otimizada, uma pasta futurista aí que a gente pode guardar os nossos dados. Então aqui no formato de pasta mesmo. Então tem os arquivos aqui dentro, eu posso carregar arquivo aqui para dentro. Então esse é a figura do Data Lake, é essa. É um grande repositório onde eu jogo vários tipos de arquivos aí. A gente pode fazer uma analogia interessante que o Google Drive, eu esqueci o nome daquela camada de armazenamento da Microsoft. Será que o Google Drive pode ser tratado como Data Lake? Por questão não estrutural, de leitura rápida, de escalabilidade, nada disso. Mas é um local onde a gente joga os nossos arquivos no Google Drive. A gente não analisa, né? A gente só guarda lá e depois, quando precisa, pega. E mais um Data Lake aí tem a camada de organização e processamento aí. Mas é isso, não tem muito o que falar do Data Lake mesmo, é mais das operações que são feitas sobre eles. Então eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Até mais.